Agora, eu vou emendar logo, então, o segundo bloco, e a pergunta que eu mesmo vou ter que, eu vou fazer, eu mesmo vou responder, e o Thales vai me ajudar, é o que o aval ao puxadinho das igrejas revela sobre o governo. Deixa eu explicar primeiro, né, o que é esse bendito puxadinho das igrejas. O... Aconteceu o seguinte essa semana, né? Com o aval do governo, a bancada da Bíblia, né, aprovou por unanimidade, numa comissão especial da Câmara, um projeto de emenda à Constituição que estende a isenção tributária que as igrejas, né, as organizações religiosas já têm, estende às organizações assistenciais e beneficentes dessas mesmas igrejas. Isso daí parece aquelas coisas que não são importantes, mas é um trem da alegria, porque se for aprovado em plenário, a emenda isentará de pagamento de impostos todas as comunidades terapêuticas, as escolas, as creches, os asilos, os orfanatos, os conventos, os seminários. Pra você ter uma ideia, Thales, sabe-se lá mais o quê? É capaz até das construtoras, porque se der um jeito de dizer que construtora é entidade assistencial ou beneficente, porque pra você ter uma ideia, se o templo ou a igreja quiser fazer um puxadinho, ele não vai pagar imposto sobre o material de construção. Então, assim, é o tipo de projeto exatamente muito parecido com esse que você acabou de falar, que era para evitar a morte do setor de eventos durante a pandemia, e você sabe mais ou menos como começa, mas ninguém tem ideia de como termina. Começou com uma isenção de 1 bi, já está em 17, né? E 17. aqui é o mesmo caso, porque imagina o seguinte: você não tem uma igreja. Aí você vê o seu concorrente, né? O outro deputado ali que está na mesma área que você, disputando voto, abriu uma igreja e tem né, uma entidade assistencial que não paga imposto. O que você vai fazer? Você vai abrir a sua também e vai criar suas entidades assistenciais idem, tá certo? Como já há vários, né? Tem vários deputados, por exemplo, que têm essas comunidades terapêuticas aí para combater, tentar supostamente tratar as pessoas com dependência de drogas e coisas do gênero, né? Então, é uma coisa que vai crescendo, é uma bola de neve, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu perguntei para a Receita Federal se eles tinham uma estimativa de qual o tamanho do buraco, né? De quanto ia se custar para as contas públicas. E a resposta foi sem comentários. Literalmente foi essa, sem comentários. Mas eu apurei que a Fazenda não foi nem sequer consultada sobre essa história aqui. Isso é Caramba. grave pelo seguinte, porque esse projeto ele foi apresentado pelo Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, bispo, bispo licenciado, mas bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? E Sobrinho do Edir Macedo. exato, sobrinho do Edir Macedo. E ele disse que no ano passado negociou diretamente com a Casa Civil os termos dessa emenda constitucional. Não é que saiu, foi só o Espírito Santo que baixou e deu a extensão dessas isenções aos puxadinhos da igreja e dos templos. Foi com aval da Casa Civil. Casa Civil A comandada pelo Rui benção. Costa. A A benção. bênção, muito bem lembrado. Boa, muito boa. Esse é o termo. Teve a bênção da Casa Civil. Então, e a Casa Civil, aparentemente, ignorou a Fazenda que vai ter que fechar a conta. Então, qual que é o problema? Você tem um lado do governo fechando o pacto com o Arthur Lira para aprovar a pauta econômica, que basicamente é diminuir despesa ou isenção tributária e aumentar a receita para você equilibrar as contas e não ter déficit, e da outra, a Casa Civil criando um outro buraco, um outro rombo, que ninguém sabe nem quanto é. Tem aí Mas notícias de os que custaria 1 bi. articuladores do Planalto fazem isso com Haddad o tempo inteiro. Eles negociam com o Congresso, depois mandam para o Haddad o prato feito, o Haddad faz as contas, vê, olha, vem cá, aqui não vai fechar a conta. Aí volta para o Congresso e manda para o Congresso um outro projeto fora do acordo que fechou com o Congresso,
e aí tem que renegociar tudo de novo. Eu desconfio um pouco que isso é caso pensado até para prorrogar as coisas e se chegar a alguma solução. Esse é o Mas melhor dos cenários, né? Essa hipótese é a melhor das hipóteses, né? é, De que há algum nível de coordenação e combinação. Eu quero, pelo que eu apurei, nem isso teve, viu? Foi bola nas costas mesmo. Então, assim, a minha síntese, Thales, é o seguinte: é que o Rui Costa faz acordo e o Haddad carrega a pedra, porque o trabalho dele está sendo o trabalho de Sísifo, né? Aquele mito. Na Grécia Antiga, o é. cara que era o suposto cara mais esperto daqueles tempos e que foi punido pelos deuses com a tarefa de carregar uma pedra montanha acima até o topo, e daí ela caía de novo e ele ficava a vida inteira, passou a vida inteira levando a pedra até o topo da montanha. E é mais ou menos o que o Haddad está fazendo, porque ele conserta um buraco, ele tapa um buraco aqui agora dos eventos e vem o puxadinho da igreja daqui a pouco. Então, não termina nunca o trabalho de fechar os buracos nas contas públicas. O... Aqui tem a Lúcia Ferreira dizendo que a isenção total às igrejas é absurda, assim como o Bolsonaro está deixando heranças malditas para sempre e continuarão a jogar contra a democracia e o bem-estar. É um erro, diz aqui a Lúcia Ferreira. E tem o Thales Mas, Faria dizendo que vai abrir uma igreja. tá vendo? Já é consequência direta disso daí, viu? Isenção Terceiro para impacto. todos.